Alô galera, Vasquenários aqui, Marcelo falando. Quinta-feira, dia 21, 20 horas, São Januário, Vasco e Inter. Chegou a hora, chegou o dia do Vasco aí tentar galgar aí 46 pontos, retomar a nona colocação do Corinthians, até para pontuação com relação à arrecadação, né, final, quantos times ganham no posicionamento pela CBF, né, o ranqueamento. E por que não do Bahia também, né? Bahia tem 34 pontos, o Vasco, Bahia tem 34 jogos, o Corinthians 34 jogos, o Vasco está com 33, se ganhar, o Vasco passa para o oitavo, ou empata com o Bahia, dependendo dos critérios, né? Não fiz esse estudo, também não vem ao caso agora, mas ultrapassaremos o Corinthians, retomaremos a nona colocação e ficaremos em oitavo, junto com o Bahia, né, tentando aí galgar um G7, caso o pessoal que confia ainda em Libertadores, né, em pré-Libertadores. No meu caso, não é questão de confiar ou não, é questão de mostrar em campo até onde pode chegar. O Vasco vem jogando muito mal, 5, 6 jogos aí terríveis, né, à exceção do jogo contra o Bahia, que por um milagre o Bahia não empatou no último minuto. Senão a gente estaria falando aqui, né, criticando mais ainda, né, porque abre 3-0 e depois dos caras fazerem 3-2, quase empatar, né? Mas Inter tem 59, 16 vitórias, o Vasco tem 43 pontos, 12 vitórias. Ganhando hoje vai a 46, 13 vitórias, 3 a menos que o Inter. E reiterando aí, ultrapassando o Corinthians e ficando junto com a mesma pontuação do Bahia, né? Bom, escalação, né? Vendo o programa do SBT, né? A gente pensa como é fácil ser jornalista, né? Lá tem o Pedrosa e tem o Vini Casagrande, acho que é isso. Não, perdão, Vini Casagrande é o cantor. Acho que é Vene Casagrande. Vene Casagrande. E aí o cara fala, não, porque o Vasco vai de Rojas. Não, ele fala mais tranquilamente, né? Ele solta assim as possibilidades menores de erro, né? Não, porque o Rafael Paiva treinou o Rojas na vaga do Paulo Henrique, treinou o Galdames na vaga do Hugo Moura, né? Vai inverter o Maxime com o Emerson Rodrigues, já cravou o Maxime de titular, né? E aí no final ele fala, não, mas eu não sei aqui, o técnico não disse para ninguém, o Rafael Paiva não é disso, mas nesse dia de hoje ele quis fazer isso, vai dizer o time na preleção, sendo que, reitera aqui, ele não faz isso, ele não dá o time na preleção, o time já vai de um dia para o outro escalado, blá blá blá. É fácil ser jornalista assim, né? O cara tá lá dentro, não tem informações, né? Por isso que eu digo, o pessoal tem que ter alguém de confiança, né? Que você não escute falar besteira, asneira e mentiras, né? Mentiras são tão perniciosas quanto asneiras, né? Então mentir, falar besteira, né? Coisas erradas. Como eu vejo todo dia o pessoal falando aí, abre o contrato e tal. Já expliquei que não pode abrir contrato algum, né? Mas o pessoal fica falando, abre contrato e tal, né? Os contratos entre associativa e a 777 não pode. Tá, confidencialidade ainda está subjúdice na Câmara de Arbitragem, tem uma multa parruda, caso o Vasco mostre diretamente isso, né? Até pode ser mostrado de forma indireta, né? Como o juiz lá da execução fiscal, perdão, da execução de São Paulo, execução civil normal, em São Paulo, que o Vasco sofre, né? Não colocou o contrato com status de sigiloso pela confidencialidade. Também não está lá o contrato todo, não tem as partes todas, né? Mas o Vasco é que não pode mostrar. Então é fácil você ser jornalista, né? Você chega no programa de televisão, fala, acho que isso, acho que aquilo, mas também não pode ser, também poderá não ser e tal. É fácil isso, né? Acho que o Vasco, entrando no ponto, tem que ter o que eu sempre pedi aqui, né? O Inter é melhor, vamos jogar com uma linha média, nunca baixa, né? Porque se você joga com uma linha baixa, você tem que percorrer 2/3 do campo para fazer o gol é difícil. Repito aqui, trago um recorte. Vasco e Flamengo, o Flamengo estava 1-0, o Vasco fez 1-1. A gente veio de um contra-ataque, de um córner do Flamengo. O Ryan pegou a bola num passe do Puma Rodrigues, né?
O Vasco percorreu 2/3 do campo e chegou lá com 4 ou 5 na área do Flamengo. Não é sempre que isso vai acontecer, não é sempre que vai dar certo. Então, se você está numa linha média, né? Nesse caso foi um córner, não tem como estar na linha média num córner, você tem que se defender, mas em regra, se você mantiver uma linha média para atacar e para defender, é muito mais próximo. Você está próximo do ataque, próximo da defesa, pode se compactar melhor. Então o Vasco, enquanto não entender que tem que ter uma linha média, né, fechado por dentro, jogando por dentro, criando por dentro e roubando por dentro, marcando por dentro, né, e oscilando, né, variando, melhor dizendo, por dentro, por fora, como faz o Inter, expliquei no meu vídeo, né? E o Botafogo também, a bola está no meio, daqui a pouco está na ponta, daqui a pouco está no meio de novo. Isso aí é enganar a marcação, né? Os times hoje não estão pegando a bola, não estão começando o ataque por dentro e finalizando por dentro. E às vezes não estão pegando a bola pela ponta, ainda até o máximo. E lá no final o atacante, como fazia antigamente, o próprio Edmundo, o Capetinha, pela ponta, entrava, mano a mano, fazia o gol. Não, agora é a transição rápida. Viu o Botafogo aí, né, cara? O Internacional também, né? O próprio Atlético Goianiense, quando a gente jogou lá na Copa do Brasil, que era para a gente perder de 6, para quem não viu o jogo e acha que é uma hipérbole minha, ainda não, vai lá ver o jogo lá, né? Era para ser 5, 6 ou 7 o Dragão contra o Vasco. Então o Vasco tem que ter uma linha média, marcar forte, a gente não tem essa marcação forte, não tem o perde-ganha, né? O Vasco marca fofo, os nossos zagueiros e volantes correm para trás ao invés de matar a jogada, né? Finalizar ali o ataque dos caras. E se for por dentro, como fez com o Bahia, ter rapidez, e se for por fora, como sempre joga, rapidez também. Por isso, pelo menos aí, eu colocaria Ryan e Emerson, né? Que são mais velozes do que o Maxime. Bota o Maxime por dentro, né? Recompõe ele aí, bota 2 volantes, Maxime, Payet, né? Payet e um dos atacantes que eu falei aqui, o Ryan. Ou você não bota o Maxime, bota 2 volantes, Payet, e bota os 3 aí, como ele sempre gosta de jogar no 4-3-3. E segundo o Pedrosa aí, ele disse que o Rafael Paiva talvez mude o esquema de 4-3-3, vá para um 4-2-2, blá blá blá. São Januário, casa cheia, o torcedor não gosta que o Vasco jogue recuado. Impossível, né? A torcida grita, a torcida reclama, pede para o time ir para cima. Várias vezes eu vi isso aí. Até mesmo naquela goleada que o Vasco sofreu com o Ramon Dias, ainda 4-0 contra o Criciúma. A gente estava em cima do Criciúma, 1-2, partiu para cima, levou 4, né? Então o Vasco não joga assim, nem com time grande, nem com time pequeno, dentro de São Januário, né? Escutei aí notícias que o Paulinho não está relacionado, não vai para o jogo, né? Jair talvez vá. Já repito aqui, Maxime vai colocar na ponta, vai colocar no meio, vai colocar 3 volantes, mais o Payet e 2 atacantes só, vai colocar 2 volantes, mais o Payet ou Coutinho e 3 atacantes. Uns dizem que o Payet vai jogar, outros dizem que o Coutinho vai jogar. Tá uma loucura, né? A gente não tem aqui, friso, não há notícia correta, não há informação correta, porque não tem, pô. Os caras não dizem, né? Não tem como, aqui é especulação dizendo como o técnico vai escalar o time dele, não como eu quero, Marcelo, que ele escale, nem você e o ouvinte, como você quer escalar o Vasco. Ele não vai escalar o Vasco assim, ele vai escalar da cabeça dele, né? Mas tem que ter um time equilibrado, jogando os 2 tempos, nunca um tempo só, como o Vasco vem jogando. Por exemplo, contra o Bahia, um primeiro tempo maravilhoso e no segundo tempo quase entregou ouro. Contra o Galo, semifinal da Copa do Brasil, primeiro tempo maravilhoso e depois quase entregou ouro, né? Tem jogo que o Vasco joga melhor no segundo tempo. E o Rafael Paiva diz que não, nosso time, o jogo não encaixou, nosso jogador não encaixou e tal, não sei o quê. Às vezes acontece isso, né? Muito técnico demora para trocar, deixa no intervalo. Técnicos bons, às vezes, trocam com 20 minutos do primeiro tempo, né? Vi muitas vezes o Muricy trocar com 20 minutos do primeiro tempo, trocar 2 jogadores, né? Às vezes ele tenta trocar só a função, bota o cara para jogar numa função, o cara não funciona, ele cobra o cara para mudar a função dele, o cara insiste em jogar a função que ele não botou, e aí o cara vai e tira, né? Então tem a troca, organização da função do jogador. Às vezes você coloca o jogador para fazer a função, o outro time veio diferente, você posiciona para ele fazer aquela função, espelhando ou não o time adversário,
Ou às vezes o cara não quer fazer, tá bom, você troca. Quantas vezes o Muricy falou que tirou o Macedo, porque o Macedo não, salvo engano era Macedo, o atacante, não correspondia, ele podia fazer uma coisa e ele não fazia, né? Então o Vasco tem que ser equilibrado, tem que defender com bastante homens, tem que atacar com bastante homens, parar de os dois laterais ao mesmo tempo, né? Com dois volantes só, não pode subir os dois laterais, para ficar pelo menos uma linha de 3 ali, né? Perdão, uma linha de 4, dois zagueiros e um volante cobrindo o lateral que subiu e o outro lateral que ficou. Então ficam 2 zagueiros, né? Um lateral que não subiu e o volante para cobrir aqui a dobra do outro time no ataque, caso haja dobra. E tem dobra no ataque do Inter. O Inter, no meu vídeo já falei sobre isso. O Inter faz muita dobra, tanto pela direita quanto pela esquerda. Para quem não entende ainda, dobrar é você atacar com 2 jogadores em cima de um, né? E aí a gente tem problemas com o Piton, com o Paulo Henrique. Paulo Henrique até marca bem, o Piton não marca tanto, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Sempre houve um buraco entre o Léo e o Piton, e sempre houve um buraco entre o Paulo Henrique e o lateral direito, e o zagueiro pela direita, sempre, né? Hora com o Maicon, hora com o próprio João Vitor. Vamos ver agora se o time vem organizado, vem concatenado aí, né? A gente pede um time equilibrado, e para torcer, né? Por exemplo, no jogo contra o Fortaleza, né? O último jogo aí, não dava nem para torcer. Então, é bom você ser vascaíno, é bom você assistir um jogo do teu time, com chances de ganhar, competindo, né? E o Vasco, não obstante, aí tá na 10ª colocação, estava na 9ª, caiu uma, pode voltar para a 9ª ou para a 8ª, dependendo aí dos confrontos dos critérios de diferenciação, né? Acho que o Bahia tem mais gols que o Vasco, tem menos gols, que o Vasco é a 3ª defesa mais vazada, né? Então, fatalmente, o Bahia vai estar na 8ª posição, mesmo o Vasco ganhando, e a gente se igualando com ele, com 46, né? O Vasco tem 43, ganha vai 46, passa o Corinthians com 44, mas nos critérios de desempate, o Bahia deve passar o Vasco aí, pela questão dos gols, mais gols que o Vasco, gols pró, menos gols sofridos, né? É ruim a gente assistir um jogo e não ver perspectiva, né? Não ver possibilidade de ganhar, né? Mas vamos torcer. O otimismo eu sempre tenho, não tem jeito. É da essência do vascaíno torcer sempre, né? E 2 situações aqui, né? Para quem me acompanha, não tenho ódio de rival algum, né? Tem gente que fala que a gente tem que ter ódio daqui, ódio dali e tal. Faço muito gosto que o Botafogo ganhe, né? O time do meu pai, como já falei. A pontuação era maior, caiu para 2 pontos agora, né? Faltando 4 partidas para acabar o Brasileirão. Botafogo tem 2 pontos a mais que o Palmeiras, e o Palmeiras virou a sombra, né? O fantasma do Botafogo pelo segundo ano respectivo. Ano passado, né? O Botafogo ia ganhar, o Palmeiras papou o título, né? E também com relação ao Fluminense. O Fluminense está ali embaixo, né? Tem uns boçais aí, né? Que criam rivalidade, raivinha entre Vasco e Fluminense. Não tem nada contra o Fluminense. Já falei isso aqui várias vezes, né? Às vezes me exalto porque alguém tricolor vem sacanear meu time, algum flamenguista vem sacanear meu time, algum botafoguense vem sacanear meu time, eu vou e reajo. Agora, não tenho raiva alguma contra o Fluminense, nem o Botafogo, nem o Flamengo, e eu reajo a esses boçais, esses babacas. Não a instituição, porque a instituição está aí, né? Centenária e gigante, como todos do Rio de Janeiro são, né? Bom, vamos torcer então hoje aí, né? Para Vasco ganhar do Inter, e torcer também, né? Para que o Vasco, no próximo jogo, salvo engano, contra o Corinthians, não tenha perdas, né? Como teve o Corinthians. O Depay não joga no próximo jogo, cartão amarelo, e vamos torcer para que os pendurados do Vasco não sofram aí mais um amarelo ou não sejam expulsos, para desfalcar esse exíguo elenco do Vasco na conta do chá. Se gostou do conteúdo, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos, as visualizações, né? Meus vídeos, para quando eles forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.